Um pequeno drone pode parecer insignificante quando comparado a um caça ou a uma aeronave militar, mas no campo de batalha moderno ele pode se transformar em um problema enorme. E foi justamente contra esse tipo de ameaça que o Exército Brasileiro conseguiu um resultado que merece atenção. Durante um exercício em Formosa, Goiás, o radar Saber M200 Vigilante detectou um microdrone a até 8 km de distância. Só que o detalhe mais curioso não está simplesmente nos 8 km. O alvo pertencia à categoria 0, formada por drones de até 2 kg e com assinatura radar extremamente reduzida. Em outras palavras, era exatamente o tipo de objeto que pode ser difícil de enxergar para um sistema de vigilância e pode dar um trabalho danado. O teste aconteceu agora durante o Sagitta Primus 2026 e serviu para experimentar um novo modo de operação do radar diante desses alvos pequenos. Isso muda a maneira de enxergar o problema porque, até pouco tempo atrás, quando se falava em defesa aérea, a atenção naturalmente ia para aeronaves maiores e ameaças convencionais. Mas agora existe um adversário que pode voar baixo, ser pequeno, barato e ainda assim fornecer informações importantes para quem está do outro lado. Detectar esse danado antes que ele cumpra sua missão passa a ser uma questão central. E foi justamente nesse ambiente que o Saber M200 Vigilante entrou em ação, integrado ao 12º Grupo de Artilharia Antiaérea. O mais curioso é que esse teste não aconteceu isoladamente. O Sagitta Primus reuniu mais de 500 militares de 23 organizações e colocou diferentes equipamentos para trabalhar dentro de uma mesma estrutura de defesa. Isso significa que o radar não estava ali apenas para observar o céu. A proposta era descobrir como encontrar uma ameaça pequena e depois transformar essa detecção em uma resposta coordenada. E quando se percebe o tamanho do desafio representado por esses microdrones, fica mais fácil entender por que o resultado chamou tanta atenção. O problema é que um microdrone não precisa carregar uma grande carga ou voar durante horas para representar uma ameaça. Nada disso. Muitas vezes, sua principal vantagem está justamente na simplicidade. Um equipamento pequeno pode ser usado para observar posições, acompanhar movimentações e transmitir informações sem chamar tanta atenção quanto uma aeronave convencional. Por isso, a dificuldade já começa antes da interceptação. É preciso perceber que aquele pequeno ponto no espaço realmente está ali. E foi nesse aspecto que o experimento ganhou importância. O radar não estava sendo colocado à prova contra um alvo fácil de identificar, mas diante de uma aeronave com características que reduzem sua presença no radar. A distância de 8 km, portanto, precisa ser entendida dentro desse contexto. Não é o alcance geral do equipamento, que possui uma função muito mais ampla de vigilância aérea. O teste demonstrou uma capacidade específica, encontrar um alvo extremamente pequeno em uma situação planejada para desafiar justamente essa função. E isso cria uma diferença importante para quem opera a defesa aérea. Depois que um microdrone é detectado, outros recursos podem entrar em cena. No Sagitta Primus, o Exército também empregou sistemas de guerra eletrônica capazes de atuar sobre os sinais utilizados pelos drones, além de meios destinados à interceptação física. Na prática, isso permite pensar em respostas diferentes dependendo do comportamento e das características de cada alvo. Um drone pode ser localizado pelo radar e, em seguida, ter seus sinais afetados por um sistema eletrônico. Outro pode exigir uma solução cinética. A grande mudança está nessa possibilidade de escolher a resposta depois que a ameaça é identificada, em vez de depender de uma única ferramenta para resolver todos os casos. E é essa combinação que começa a revelar o que o Exército estava realmente testando em Formosa. O detalhe mais interessante do Sagitta Primus talvez esteja justamente nessa combinação. Pela primeira vez, o exercício foi dedicado especificamente à experimentação de soluções contra SARP, incluindo uma seção anti-SARP dentro da doutrina do Exército. Isso coloca o microdrone dentro de uma estrutura de defesa que envolve muito mais do que simplesmente derrubar uma aeronave. Pois vem a identificação, depois vem o acompanhamento e, só então, a escolha do meio adequado para neutralizar o alvo.
E nesse processo, o Saber M200 Vigilante funciona como uma espécie de porta de entrada para toda a resposta. Sem saber onde está o drone, os outros sistemas ficam praticamente sem referência. Aí complica tudo. O exercício também colocou lado a lado equipamentos diferentes, como os radares, Saber M60 e Saber M200, centros de operações antiaéreas e sistemas de guerra eletrônica. Entre eles estavam o SCE-100, da IACIT, e o SCJ-2000M, da ICOX, operados pelo 1º Batalhão de Guerra Eletrônica. Essa estrutura mostra uma mudança importante na maneira como o Exército está encarando a ameaça. Não existe uma solução única para todos os drones. O objetivo é criar uma resposta capaz de combinar tecnologias diferentes conforme o alvo encontrado. E há uma coisa ainda mais relevante. Boa parte dessa capacidade está sendo construída dentro do próprio Brasil, em um programa que já acumula mais de 15 anos de parceria entre o Centro Tecnológico do Exército e a Embraer. E essa parceria ajuda a explicar por que o teste de 2026 não deve ser visto como um acontecimento isolado. O Saber M200 Vigilante foi apresentado publicamente em 2021, depois de anos de desenvolvimento, e em 2024 o Exército e a Embraer assinaram um contrato de 102 milhões para a entrega de uma unidade em configuração de série. Na mesma ocasião, também surgiu um contrato de 147 milhões com a FINEP para desenvolver o Saber M200 Multimissão, uma variante diferente do Vigilante. Isso mostra que existe uma linha de evolução sendo construída ao redor da família de radares. E agora o resultado obtido em Formosa acrescenta uma capacidade que pode ser decisiva para essa evolução: enxergar alvos pequenos que antes poderiam passar despercebidos. O mais importante não é apenas o drone que foi detectado durante o exercício. É o fato de o Exército estar testando uma arquitetura em que sensores brasileiros, guerra eletrônica, centros de comando e meios de interceptação trabalham juntos para enfrentar uma ameaça que mudou rapidamente. O microdrone já não pode ser tratado como um detalhe no céu. Ele precisa ser considerado desde o planejamento da defesa até a escolha da resposta. E se esses experimentos continuarem evoluindo, o que aconteceu em Formosa pode representar apenas uma das primeiras demonstrações de uma capacidade antidrone brasileira muito mais sofisticada. O que aconteceu em Formosa mostra que a defesa aérea brasileira está se adaptando a uma ameaça que cresce rapidamente e exige novas respostas. E agora quero saber de você aí. O que achou desse avanço do Exército Brasileiro? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça também de dizer de onde você está acompanhando e torcendo pelo avanço das nossas Forças Armadas. Se gostou do conteúdo, clique no gostei ou hypar, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos.